E aí, gente, beleza? Tudo bom? Hoje no vídeo eu gostaria de conversar um pouquinho a respeito da minha história na fotografia e a relação que eu tenho com a fotografia, né? A primeira imagem que eu me lembro, que eu me recordo, foi, se eu não me engano, num quebra-cabeça, a Ponte de Londres à noite, assim, uma imagem bonita e tal. Ainda tá na minha mente, apesar do quebra-cabeça ter ido pro espaço há muitos anos. A imagem ainda tá na minha cabeça. E agora, a primeira vez que eu vi um fotógrafo, se eu não me engano, foi num comício em 1989, na Praça Charles Miller, lá no Pacaembu. Tinha chovido um pouco antes do comício e estava cheio de barro. E eu e meu irmão tava brincando no barro, pulando no barro, tal, zoando. E um fotógrafo, acho que ele deve ter achado engraçado, e foi lá e fez umas fotos. E depois ele enviou para minha mãe. E a gente tem a foto até hoje. Foi a primeira vez que eu me lembro de ter visto um fotógrafo fotografando e tal, né? E foi... Aquilo lá marcou bastante. As fotografias ficaram muito bonitas e tal. Preto e branco. Ficou bem legal. E a gente era criancinha, né? 89 eu tava com 5 anos. Então foi bem cedo. Depois eu me lembro, a primeira câmera fotográfica que eu me lembro foi uma SLR que meu pai trazia para casa, porque às vezes ele ia a campo e tinha que fazer umas imagens, né, só para ilustração, né, do trabalho dele, que não tem nada a ver com fotografia, mas ele trazia de vez em quando essa câmera para casa e ele nem deixava a gente mexer, né, porque era o trabalho dele, departamento lá e tal. E a gente era bem novinho também, então não cheguei a fotografar com ela, mas eu lembro dessa câmera, uma SLR, eu não lembro da marca nem nada, mas foi a primeira câmera assim que eu me recordo assim, de ver, de lembrar assim. E depois disso, eu acho que eu não sei bem ao certo, tudo isso daqui que eu tô falando eu não sei bem ao certo, né, porque a nossa memória acaba pregando peça na gente, de acordo com o que a gente vai envelhecendo, mas... Eu acho que a primeira vez que eu pensei na possibilidade de ser fotógrafo foi quando eu vi uma fotografia que eu achei bonita, que foi feita lá no Paraná. Minha tia morava no Paraná na época e a fotografia tinha uma represa assim, né? E tava minhas primas, meus irmãos, meu pai, eu lembro que só tava gente. E eu vi a foto, eu falei, nossa, que foto bonita. O subjeto estava fora do centro, né? Não estava centralizado nem nada. E eu pensei, pô, que foto legal, né? Quem que tirou, né? Aí eu olhei a foto, falei assim, pô, eu sou o único que estava naquela ocasião que não tá na foto. Então eu acho que foi eu que fotografei. Aí eu pensei comigo mesmo, né? Pô, eu acho que eu tenho talento, né? Mas eu acho que foi a primeira vez que eu pensei que eu poderia ser fotógrafo. Aí depois disso eu me lembro que eu tava pegando um ônibus, né? Bem depois, né? Daí eu já tava pegando ônibus e tudo mais. E eu tinha uma vizinha sentada do meu lado, né? E a gente conversando, né? Que carreira que a gente queria seguir e tudo mais, as possibilidades de carreira que a gente poderia ter no futuro e tal. E eu mencionei, seria legal ser fotógrafo e tal. E nisso tinha um rapaz do lado, não sei, atrás, no banco de trás, e ele falou assim, não vira fotógrafo não, que a fotografia tá acabando, não vira fotógrafo não, é fim de carreira. E se eu não me engano ele trabalhava num laboratório e tal, a gente foi conversando e tal, aí depois eu meio que desencanei, depois desse papo aí eu meio desencanei e tal, mas também era só uma possibilidade, né, não era nada assim que eu pensasse, que eu levasse a sério, né, ser fotógrafo e tal. Aí depois eu comecei a trabalhar numa empresa de televisão, né, numa emissora de televisão. E eu era office boy lá. E eu gastava todo o meu dinheiro, meu salário lá, que era de office boy, pouco, né? Gastava tudo com revista, CD. Minha mãe ficava doida, né? Que eu gastava dinheiro com essas coisas. Mas eu comprava fotografia de desenho, de como desenhar, e fotografia de revista de fotografia.
E eu gostava de ver as câmeras e tudo mais, e parari, parará. Eu lembro quando eu comprei a minha primeira revista, tal, que tinha uma câmera digital, né? Elas estavam começando. E nessa época aí, meu pai, ele trouxe para casa, do trabalho dele, uma uma câmera fotográfica que você colocava aqueles disquetes dentro dela assim, disquete grande. Então a câmera era grandona assim que você colocava o disquete lá dentro. Se eu não me engano, isso daí foi 2003, 2004, alguma coisa assim. E cabia, tipo, 5 imagens dentro do disquete e tal. E foi a primeira vez que eu fotografei com câmera digital, isso daí eu lembro. Daí, a primeira vez que eu fotografei com câmera digital e no trabalho que eu tava, na emissora de televisão que eu trabalhava, também tinha câmera fotográfica digital, mas lá era melhor, a câmera era melhor e tinha um cartãozinho de memória e tudo mais. E eu comprei, né? Eu comprava, né, essas revistas de fotografia e tudo mais, mas eu não tinha nenhuma câmera, ainda não tinha comprado nenhuma câmera. E nessa eu tava pertidão, né? Não sabia o que ia fazer da vida. Eu trabalhava numa empresa de televisão. Aí eu entrei na numa faculdade de aviação civil. Então, quer dizer, eu gostava de fotografia, trabalhava numa emissora de TV e fazia a faculdade de aviação civil. Tava todo errado, tudo perdido. Aí eu reprovei no curso de meteorologia. E nessa que eu reprovei no curso de meteorologia, eu falei assim: ah, mano, tô cansado, eu não vou ser piloto de avião, não, não vou trabalhar com aviação, não. Vou trancar e vou ser fotógrafo. Nessa brincadeira aí, eu saí, tranquei a faculdade, isso foi 2006. Eu tranquei a faculdade e comprei uma câmera fotográfica. Só que a câmera que eu comprei, eu não tinha dinheiro, né? Era office boy e tal, duro, até umas horas. E eu comprei essa câmera de filme, era uma Rebel da Canon de filme. E eu comecei a fotografar. E nessa daí, na verdade, eu não sei bem ao certo, mas eu acho que eu comprei esse livro antes de eu ter comprado a câmera fotográfica. E eu também, eu lembro muito bem, quando eu trabalhava nessa emissora de televisão, tinha um rapaz lá que trabalhava comigo, na verdade eu trabalhava com ele, né? Que ele me deu um curso da National Geographic que vinha em CD, se eu não me engano, tinha uns 11 CD, um negócio assim. Aí você colocava o CD no computador e tinha aula lá, né? E eu lembro que foi a primeira vez que eu entrei em contato com fotometria, que tinha um exercício nesse CD que você escolhia lá a velocidade e a abertura e apertava o botão e saía a fotometria. E eu ficava brincando com a fotometria nesse curso da National Geographic. E eu fiz o curso todinho. Eu fiz o curso todinho sem tirar uma foto, porque eu não tinha câmera fotográfica, muito menos manual, assim, câmera manual para fotografar, para tentar experimentar. Aí eu fiz esse curso todinho, comprei esse livro aqui, né? Eu lembro que eu comprei na Finac, se eu não me engano. E depois eu comprei a minha câmera fotográfica. Então, quer dizer, eu comecei a, a estudar fotografia antes de eu começar a fotografar. Meio contrário, né? Aí eu comprei essa câmera e tal, fiz algumas fotos, fazia uns, filme, comprava, revelava, toda aquela coisa. E era meio estranho, porque já tava mudando, né? Tava na mudança pro digital. Então tinha bastante, a maioria das pessoas compravam câmera digital e já tava diminuindo bem assim a quantidade de laboratório para revelar filme, tava naquela transição. Aí, se eu não me engano, foi quando que foi? Em 2008, eu falei assim, não, agora é pra valer, né? Agora vou virar fotógrafo mesmo, vou comprar uma câmera digital, uma DSLR, né? Porque agora eu vou ver se eu começo a pegar uns trabalhos e tal. Aí eu fui lá e comprei uma uma 40D, em 2008 isso, uma 40D se eu não me engano, é, uma 40D em 2008. E na sequência que eu comprei a 40D,
eu fui viajar. Aí eu tava nessa emissora, tal, já tava cansado de trabalhar lá. Eu trabalhava no escritório, né? Eu trabalhava no escritório e fazia estágio num estúdio, né? Na onde eu aprendi, né? Eu trabalhava no estúdio com o pessoal da iluminação. Então aquilo ali foi um aprendizado fantástico para mim também, né? Foi algo assim que realmente assim, nossa, conheci uma galera super da hora lá. O pessoal que trabalhava comigo, todo mundo super gente fina, me ensinaram pra caramba sobre iluminação e tal, luz contínua, tal, de estúdio. Eu trabalhava à noite não, então eu trabalhava de dia, eu trabalhava na emissora e à noite eu ia para um estágio lá, porque eu tinha um plano de mudar do escritório para a parte mais operacional da emissora, né? Aí um desses programas de TV mudou para o Rio de Janeiro na época e eu fiquei meio a ver navios, assim, não tinha mais, não ia ter mais vaga para mim mudar para o departamento lá de iluminação no estúdio. Porque tava, na verdade, estavam demitindo os meninos lá, porque o programa era grande e tinha mudado para o Rio de Janeiro. Aí eu fiquei meio desencanado, já tava cansado de trabalhar no escritório e tal, e pá, até o dia lá eu fui comer um hot dog lá com um amigo meu, cachorro quente, e falei, mano, eu vou pedir demissão e vou pra Nova Zelândia. Aí eu fui lá, pum, pedi demissão e fui pra Nova Zelândia, peguei minhas mochilas, né, peguei minha mochila, tal. Isso daí, se eu não me engano, eu pedi demissão em agosto. Em novembro eu tava na Nova Zelândia. Aí eu cheguei na Nova Zelândia, não falava nada de inglês, foi uma aventura assim. E só tinha um contato lá de um primo de uma amiga uma colega que trabalhava comigo nessa emissora e tal, e vai pra lá. Aí eu fui com a minha câmera fotográfica, né, com a minha mochila e bora mochilar, né? Eu tinha um plano de ficar, sei lá, um ano e pouco lá pra mim aprender a falar inglês e desestressar um pouco, né? Dar uma aliviada nas tensões porque eu tava super estressado. E voltar, quando eu voltasse, na verdade, é verdade. Eu já tinha dado a entrada no curso técnico de fotografia no Senac, né, para fazer o curso técnico lá, né? Aí eu fui lá, peguei todos os meus cheques de volta, né, que eu tinha parcelado no cheque, e daí eu peguei todos os meus cheques de volta, fiz as malas e fui embora para Nova Zelândia. E na Nova Zelândia, daí eu fotografei pra caramba lá e tal, e não sei o quê. E deu para praticar bastante a fotografia e tudo mais. O país é lindo, maravilhoso e, e várias coisas. Então tive a oportunidade de praticar bastante a fotografia lá e tal. Mas quando eu voltei pro Brasil, né, roubaram, roubaram a minha câmera. Roubaram a minha câmera e roubaram, né, meu HD e tal. Perdi todas as fotos que eu tinha feito lá na época. As únicas fotos que eu tinha era que tava no Orkut. Aí eu consegui salvar algumas fotos que eu tinha postado no Orkut, mas ainda não tinha esse negócio de cloud e tal, nem nada disso. E, pô, levaram meus HD externo, tudo junto, levaram tudo embora, entraram na nossa casa lá e levaram tudo embora. Aí eu perdi minhas fotos da Nova Zelândia, foi super triste aquilo ali. Mas daí eu já comprei outra câmera fotográfica, né? Minha mãe me ajudou a comprar uma outra câmera fotográfica e nessa daí foi uma Nikon. Se eu não me engano era D5000, D7000, sei lá, um negócio assim. Porque eu tava para começar já a fazer um, um curso de fotografia. Aí roubaram essa câmera também. Quer dizer, deu mó azar. Aí roubaram essa câmera também. Aí depois eu falei, daí eu tinha fotografado com a 40D e fotografado com essa D7000 da Nikon. Aí eu falei, não, vou voltar pra Canon. Eu já tava fazendo o curso, né? Eu falei, não, preciso comprar, tô fazendo curso de fotografia, eu preciso comprar uma câmera fotográfica. Eu fui lá e comprei uma 40D usada. Isso daí foi em 2011. 2011 que aconteceu tudo isso daí. Foi um ano meio complicado assim para mim e tal, em relação, né, vida pessoal e tal.
Mas eu continuei fotografando, tava fazendo um curso e tal. E foi quando eu peguei o meu primeiro trabalho de fotografia, que foi uma amiga minha que a gente arrumou um trabalho para mim fotografar a feira do livro de São Miguel, lá na zona leste de São Paulo. Aí eu fotografei, foi o meu primeiro trabalho. Daí com esse trabalho eu comprei uma lente que eu tenho, né? Com o dinheiro desse trampo eu comprei uma lente que eu tenho. E eu comecei a fotografar também nesse ano, eu também comecei a fotografar corrida de rua, né? Que é o trabalho que eu faço, é um dos trabalhos que eu faço até hoje, né? Não paga muito bem, né? Do tipo do trabalho que paga muito bem, mas fotografar os participantes, né, das corridas, né, que correm na rua. Você fotografa o pessoal que está participando, está correndo lá e depois, né, a agência que você trabalha vende as fotos para eles e paga uma porcentagem para o fotógrafo. E eu comecei a fotografar. E é o tipo de fotografia que, pô, eu sempre achei super legal acordar de manhã cedo para fotografar a galera tá sempre animada para ir correr e tudo mais. E eu até hoje eu faço esse tipo de trabalho de fotografia de corrida de rua. Sempre quando eu tenho oportunidade, eu gosto de acordar cedo para fotografar a galera correndo, né? Que é uma vibe super legal, super positiva, né? O pessoal de manhã, no domingão de manhã cedo. E na época rolou bastante trampo, né? Eu tava fotografando para uma agência de fotografia, para uma empresa de fotografia, né? Que era WebRun na época, né? Se eu não me engano mudou de nome, se eu não me engano é Fotop agora, tal. Mas aí eu fotografava e a gente viajava, às vezes a gente ia para Porto Alegre, para Brasília, tal, fotografava Rio de Janeiro, fotografava em outros lugares e tal. Então foi o meu início na fotografia. E junto com isso, nessa empresa, na verdade, nessa agência de fotografia, tinha uma outra agência que também era junta, que era a Foto Arena, que também era de fotografia, só que era mais focada em, se eu não me engano, futebol e notícias, né? E notícia no geral, né? Era jornalismo e tudo mais. E eu comecei a fazer jornalismo também, fotografia de rua, né? Que eles chamavam de hard news, né? Que é ali que acontece na hora, fotografar o prefeito, fotografar isso, manifestação, isso e aquilo. Então esse foi o meu começo na fotografia, né? Aí em 2013 eu concluí o curso de fotografia, né, no Senac, e também fotografei as manifestações do passe livre, né, que deu uma confusão, né, que quando aumentaram lá a tarifa, né, do transporte público em São Paulo e tudo mais. Conhecia o fotógrafo que perdeu a visão em um dos olhos nas manifestações e tal. A gente fazia curso junto no Sesc. Aquilo ali foi super marcante, né? As manifestações foram super marcantes ali no início ali da minha carreira com a fotografia. E na sequência eu me mudei para o Canadá, né? Eu continuei fotografando esporte também, essas credenciais aqui. Mas eu vou falar um pouquinho mais da minha experiência com a fotografia aqui no Canadá no próximo vídeo, que esse daqui já tá ficando muito longo. Mas é isso aí. Se você curtiu, dê um like, se inscreva aí e até uma próxima. Abração. Fica na paz. É nóis.